Fala galera, como vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai dar sequência na nossa template front-end, agora que a gente já tem todas as APIs e a gente já fez a limpa do código ali no front-end, no vídeo passado, né? Agora no vídeo de hoje a gente vai fazer a primeira comunicação com o banco, que é através do método GET, ok? Primeiramente, na nossa API, ela lembra que ela está com toda a segurança, né? A gente precisa mandar tokens para as APIs que não estão liberadas anônima. Então, vamos colocar aqui na nossa API GET para liberar esse comunicado anonimamente, porque nós não vamos trabalhar com Interceptor no momento. Vai ter depois um vídeo focado no Interceptor, tá? E agora vamos para o projeto front-end. Eu vou trabalhar hoje no Visual Studio mesmo. No vídeo passado eu fiz no Code, mas hoje eu vou fazer no Visual Studio mesmo, porque eu sei que tem gente que prefere, então acho que vai ficar mais fácil para explicar. Se a gente vir aqui em Template, dentro de Client App, Source, App, e a gente tem aqui os nossos componentes e módulos para a gente trabalhar, tá? Primeiro de tudo que a gente vai fazer é a gente vai criar uma pasta chamada Data Services, que vão ficar aqui dentro. Data Services. Eu gosto de colocar um underline na frente para que ela fique lá em cima, porque a gente sabe que vai ser pastas genéricas. Essa pasta vai conter todos os arquivos que serão comunicados com o banco de dados, tá? Então, por exemplo, eu vou ter aqui users. Então, vamos criar aqui um TypeScript file, new item. Vamos digitar aqui, ó, TypeScript file, e vamos colocar aqui, ó, user.dataservice.ts. Ah lá, ele criou a nossa classe aqui de data service, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é, cadê aquele nosso módulo de users? Essa classe aqui, ela vai comunicar com aquela, porque é aquela que vai comunicar com o nosso back-end, tá? Então, eu vou vir aqui, vou dar um export class, vou chamar de user data service, tá? E aqui a gente vai trabalhar com ela. Vou salvar, vou criar aqui uma variável chamada module, vou dar o nome de string e vou colocar aqui users, porque todos os módulos nosso interno aqui utilizarão é, esse módulo, né? Vamos criar o nosso construtor e aqui a gente vai adicionar o HTTP client. HTTP client, que vai ser os comandos responsáveis para a gente comunicar no banco, tá? Abre e fecha parênteses e vamos criar nosso primeiro método chamado get. Vou deixar só get, que a gente já sabe que é o getAll, tá? E aqui eu vou passar um this.http. Aqui perceba que a gente tem todos os métodos, o método de actions, né, que a gente chama, que são delete, get, post, put, para a gente poder comunicar com o nosso banco, tá? Então eu vou colocar o get, vou passar, na verdade, aqui eu posso colocar basicamente só meu users, vou passar o meu module aqui, this.module, e vou gerar um subscriber, porque ele já tem o observable dentro do get implementado. Então ele já retorna aqui, ó, percebo que é um observable, então ele já é síncrono. E aqui dentro, não, na verdade a gente pode pausar aqui. Acho que assim ficaria melhor. A gente só vai criar o nosso método aqui, tá? Então agora a gente precisa, o nosso home, não, mentira, o nosso users componente precisa comunicar com o user data. A gente já tem o nosso método aqui que simplesmente vai e comunica com o nosso módulo users, tá? Na verdade é API users, né? Vamos olhar aqui só para confirmar. API users, e aqui ele já comunica. Então aqui, primeiramente, no nosso construtor, vamos criar a variável user data service e vou user data service e vou também criar um get aqui na minha classe, onde eu vou chamar o this.userDataService.get, abre e fecha, porque eu não preciso passar parâmetros, ponto subscribe, agora sim eu faço
toda a requisição aqui dentro. Então, o que acontece? Eu vou mandar aqui no get, o subscribe é a função do observable para esperar a resposta, tornar esse método assíncrono, e aqui no data vai ser, vai ser o que o nosso back-end vai retornar. E aqui, logo quando fecha as chaves, eu vou colocar um error, tá? Eu vou abrir também, por quê? Se aqui der erro 400, 404, enfim, alguma coisa aqui, ele vai mostrar aqui, tá? Essa é a primeira coisa. Então, eu vou simplesmente colocar aqui, sei lá, um console.log error, só para a gente poder analisar o que vai vir, e vou dar um alert aqui. Depois a gente vai trabalhar com o toast, tá? Um alert chamado erro interno do sistema. Só para a gente poder analisar o que vai vir do back-end no momento, tá? E aí, agora vamos voltar aqui. E agora? Beleza, a gente foi e conseguiu obter todos os usuários. O que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo, a gente precisa ter uma variável, né, no nosso sistema. Vou chamar ela de users. Como eu não vou criar um objeto para ela no momento, eu vou colocar como n e abre e fecha colchetes, que simboliza que ela vai ser um array de um objeto não definido ainda, todas as suas propriedades, tá? E vou inicializar ela como vazio. E aí, aqui dentro, na linha 20, o que eu vou fazer é this.users recebe o data, recebe o que vai vir. Porque se der 200, a gente sabe que vai vir a lista de usuários, entendeu? Aqui ele está dando um erro, perceba que ele está falando que assim, isso aqui foi criado um objeto, então ele sabe qual que é o tipo daqui, porém o data ele não sabe. Então a gente vem aqui, cria dentro de mais um parênteses, a gente fala que o que vai vir do data é também um array de um objeto não definido, tá? Então, agora a gente já tem aqui a nossa classe, mas a próxima coisa que a gente vai fazer é, a gente precisa chamar esse método no load da nossa página, tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso vir no ngOnInit, que é um método já criado, que ele é executado já como padrão, toda vez que a página, enfim, tem uma modificação, toda vez que a página é acessada, tá? Então eu vou chamar ele aqui dentro, porque aí a gente sabe que toda vez que a página começar a ser carregada, já vai entrar no ngOnInit e já vai chamar o método get e já vai realizar a minha conexão. Fechou? Vamos rodar? Não, eu acho que eu ainda vou fazer a última mudança, que vai ser dentro do app module, tá? Aqui dentro do app module agora, a gente precisa declarar aquela classe, que é a user data service, porque ela vai nos tornar um provider, tá? Vou adicionar ela aqui, ó, importar, porque ela é um provider de informação, que ela vai, né, nos fornecer a informação que a gente precisa. Outras classes vão utilizar dela para ser acessada, tá? Vamos verificar se vai funcionar a nossa aplicação agora. Rodando. Perceba que vai abrir aqui, ó, porém vai dar um erro, tá vendo? Ele fica no loading aqui e não acontece nada. Se a gente abrir o inspect, tá? Igual Ctrl Shift L ou I, ou F12, né, que a gente vai ver que tem um erro aqui. Porque realmente eu acabei esquecendo de adicionar uma questão importante aqui para nossa aplicação, que é, dentro do método que a gente criou, a gente tem que torná-lo injectável, tá? Então a gente precisa adicionar aqui um injectable, uma assinatura injectable, porque ela vai tornar o método injetável, tá? Aqui ele está dando um erro que é mais uma funcionalidade experimental. A gente não precisa, tem até jeitos para arrumar para a gente retirar essa funcionalidade, tá? Mas simplesmente ela já está declarada. Daqui a pouco, quando o Visual Studio carregar, ele some esse erro. Então, dei o load na página. Vamos ver se aqui ele vai já resolver assim ou a gente vai precisar fazer alguma outra coisa. Ele ainda permaneceu o erro. Ah, eu acho que eu já sei o que é. A gente acabou esquecendo de... Isso aqui é um método. A gente abre e fecha parênteses, roda. Vamos ver se agora vai rodar. Fechou.
Nossa aplicação está rodando, nenhum erro mostrando. Eu não vou fechar esse console porque a gente vai ter que olhar alguma coisa aqui ainda, tá? Vamos clicar em Users. A template rodou, ok? A gente não viu nenhum tipo de erro aqui. E se a gente vir aqui em Network, se a gente pesquisar aqui Users, a gente pode ver que ainda a requisição está como pendente, tá? Ele está tentando acessar a rota. Ah lá, ele deu algum problema de mapper. Então isso quer dizer que o nosso back-end não está realizando alguma configuração corretamente, tá? Na verdade não, na verdade é a conexão com o nosso SQL Server que não está funcionando, tá? Então é isso que a gente vai analisar agora o motivo e tentar resolver. Basicamente, o meu SQL Server não estava rodando aqui na minha máquina, tá? Então agora que a gente fez, eu já fiz a reconfiguração aqui para ele rodar. Então vamos rodar nossa aplicação novamente, porque até então o nosso API estava funcionando normal, né? Então não deve ter nenhum tipo de erro. Vamos rodar novamente e ver o que vai acontecer. Pronto, a nossa aplicação rodou novamente. Vamos clicar aqui em Users. Vamos abrir lá o console novamente, né? Acabamos esquecendo. Não está mostrando nenhum tipo de erro. Então eu vou dar apenas um F5 só para apenas mostrar aqui no network, tá? Então vamos rodar novamente aqui no F5. Perceba que chamou a API users e a gente pode ver que retornou, ok? Então a comunicação de front-end com back-end já está funcionando, tá? O front-end já tem acesso aos dados de usuário. O que a gente precisa fazer agora criar uma tabela aqui que seja, vou fechar aqui só essa janela, criar uma tabela para mostrar nossa lista de usuários, tá? Para isso, eu recomendo a página do Bootstrap, toda a documentação do Bootstrap, já tem aqui aberto a página Tables, mas tem toda a documentação do Bootstrap que é bem clara e fácil de utilizar, tá? Então, vamos basicamente copiar essa table aqui de exemplo que eles nos dá, ok? O que é essa aqui de cima. Vamos adicionar no nosso projeto lá em Users Component HTML, que é esse aqui, tá? Eu vou colocar logo aqui abaixo. E aqui a gente vai trocar para Users, tá? E entre parênteses, eu vou adicionar aqui quantos usuários eu vou buscar no banco, tá? Então, abre e fecha chaves, abre duas chaves e fecha duas chaves. E aqui dentro a gente vai colocar aquela mesma variável que a gente criou aqui. Perceba que quando a gente receber o valor aqui, vai vir para this.users, correto? Então, é essa variável que a gente vai trabalhar dentro do HTML. Aqui não precisa trabalhar com a palavra this, então a gente só coloca users.length. E agora vai mais uma dica. Se a gente deixar assim, vai dar um erro na nossa página, porque em processo de quando está renderizando a página, ainda a gente não obteve o total de usuários, tá? Então, se por algum momento essa variável ficar undefined, isso aqui vai dar um erro, porque ele vai falar que não pode encontrar o length de uma variável undefined. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma interrogação aqui. E essa interrogação simplesmente diz para o Angular assim, ó, Angular, vai a partir daqui, a partir da interrogação, apenas quando essa variável não for undefined, tá? Então aqui a gente já vai conseguir gerenciar isso. Vamos ver como ficou nossa página só com essas mudanças? Aqui, ó, a gente já tem a quantidade correta de usuários. Conforme tem lá no nosso banco, vou atualizar novamente a página, só para você que vai rodar assim. Aqui, ó, isso aqui já é um valor real. A gente já tem, então, a variável comunicando aqui no nosso HTML. A gente só precisa agora modificar aqui a nossa tabela para mostrar os dados reais, tá? Então, o que a gente vai fazer é, o que está vindo do back-end são apenas 3 campos, né? Vamos verificar quais são os campos até, para a gente não digitar campos errados. Vou dar um F5 novamente para vir lá no network, né? Como a gente fez. Olha lá, tá vindo 3 campos: e-mail, ID e name, tá? Então a gente vai mostrar os 3 aqui, não tem problema não, a gente vai mostrar os 3 só para a gente ver como que funciona. Normalmente o ID não se mostra, né? Mas como a gente está fazendo de demonstração, não tem algum problema a gente mostrar. Então aqui, a primeira parte, eu não vou falar sobre isso muito porque já é conhecimentos básicos de HTML, né? Mas aqui no cabeçalho eu vou adicionar
ID, name, e-mail. Vou remover essa última linha, tá? E eu não preciso de 3 linhas, eu preciso apenas de uma, porque agora a gente vai trabalhar com uma ferramenta do Angular chamada asterisco ng for, tá? Que ele vai criar toda essa estrutura de dados aqui para cada item de repetição, tá? Então, se tivermos ele vai criar uma vez. Se tivermos 1000, ele vai criar 1000 vezes essa parte. Então, já vai criar as linhas corretas conforme a gente precisa. E o que a gente precisa fazer aqui é declarar let, a gente vai dar o nome da variável user, tá? É uma variável que eu estou criando, of users, para cada item da lista de usuários. E aí, então, a primeira item, que é o ID, a gente abre duas chaves e fecha e dá um user.id. E a gente faz isso para as outras duas colunas e remove a última coluna, tá? Sendo que a segunda vai ser name e a terceira, vai ser e-mail. Vamos rodar novamente e verificar qual vai ser o resultado disso. Aí, já temos todos os dados. Temos o nome do usuário e a template. O nome do usuário e a template. E se a gente quiser, em algum momento, ter botões, enfim, para ter algum tipo de ações, porque é isso que vamos fazer, a gente cria uma coluna antes, tá? Vou colocar aqui como actions, vamos chamar, tá? E eu vou criar também aqui uma linha antes, e eu posso criar um botão, por exemplo, um botão simples, vou dar uma classe btn primary, pode ser, e vou chamá-la de editar, sei lá. Vamos ver se ele vai gerar conforme a gente deseja. Aí, ó, pode ver que ele já criou. Temos aqui a quantidade de usuário, a coluna Actions, o botão Editar, e aí agora a gente vai, enfim, no próximo vídeo a gente vai conseguir trabalhar com esses botões, vamos criar um botão aqui para adicionar um novo usuário, né? A gente já pode até criar esse botão. Não, a gente vai deixar isso para criar no próximo vídeo. E para a gente ir para a API de cadastrar um novo usuário. Fechou? Espero que tenha passado todo o conhecimento, espero que vocês tenham entendido sobre o assunto. E vamos dar sequência seriamente nesses vídeos para que a gente possa ampliar a nossa template a ponto de ficar pronta a ser publicada, tá bom? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.